Memórias de Marta, Júlia Lopes de Almeida, parte 2. 4. O cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro, devido à previdência do proprietário, um carroceiro português que morava com a família no local, na primeira casa, à esquerda do portão. Ele gabava-se de só consentir ali gente séria. E o caso é que os moradores ficavam atolados naquela ignomínia anos e anos, afeitos à promiscuidade e retidos pela barateza dos aluguéis. Eu passava os nossos dias fora de casa, no colégio, e voltava sem pressa para o meu quarto, melancólico. Estudava com esforço, arrancava as ideias do cérebro dolorido, pertinazmente, lutando com a preguiça que me invadia toda, com a inteligência que fraqueava e repelia as lições. Oh, mas o vexame daquele portão de cortiço, daqueles vizinhos que na fama de moderados se esmurravam e guinchavam impropérios, davam-me alentos para a luta. O senhorio mascarou um dia a sua propriedade com o nome de avenida. Caiu às casas, despediu um casal de pretos quitandeiros que emprestavam de frutas podres todo o cortiço. Fez uns tanques para as lavadeiras sem elevar o preço das suas casinhas. E isso decidiu-nos a ficar por mais tempo. Ele bem sabia que a gente não podia ir bater a outras portas mais asseadas. O dinheiro era quase nenhum e a saúde fraca. Entretanto, distinguia-nos sempre com as suas menos rudes cortesias. 2 casas adiante da nossa, ao lado da ilhoa, morava uma mulata gorda, a Eulália, lavadeira, que invariavelmente todos os sábados vinha cambaleando da venda, a falar alto, sobraçando uma garrafa de Paraty. Toda a gente do cortiço se reunia e a provocava, rindo muito das suas palavras inconexas e de seus esgares. Mandavam-na dançar, batiam palmas, assobiando lundus, incitando-a aos requebros em que ela bamboleava o corpo mal firme. Às vezes a desgraçada ia ao chão. Vaiavam-na estrepitosamente. Ela, então zangada, atirava-lhes pedras e os chinelos, e eles fugiam, às gargalhadas, batendo com os tamancos ou os pés descalços no chão. À segunda-feira, Eulália, muito triste, com olheiras fundas e nódoas de pancadas no rosto, ia pedir-nos trabalho. Era então um grande sermão que parecia convalescê-la. Minha mãe admoestava-a muito, ela chorava e saía, com uma grande trouxa de roupa para o tanque. Veja lá, Eulália, dizia-lhe sempre a minha santinha, eu sou responsável por tudo isso e não quero dar má contas aos fregueses. Fique descansada, não há de faltar nada. E não faltava. À direita de nossa casa ficava a de uma família galega, operários de uma fábrica de chinelos. A mulher, o marido e 2 filhas moças que iam todos os domingos para a casa de um tio aos subúrbios e fechavam-se às horas da comida para não repartir os restos com o Lucas, que tinha o costume de pedir alimento a quem visse comer. Ou ao tio Bernardo, o idiota velho que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magríssimos sobejos. O tio Bernardo, um mina, pagava essas coisas ao proprietário, varrendo a calçada e lavando os esgotos com uma regularidade nunca alterada. Entre todos os moradores da avenida distinguiam-se 2 rapazes tiroleses, muito amigos e que viviam juntos na mais pura harmonia. Víamo-los passar todas as manhãs com as suas ferramentas de trabalho a caminho da oficina. O mais velho, Túlio, era carpinteiro. Trabalhava muito e fazia pecúlio para ir buscar a noiva à Itália. O outro parecia menos assíduo, voltava muito mais cedo para casa e chegou a provocar uma pequena desordem, tentando raptar a filha de uma paraguaia da mesma estalagem. A mulher fez barulho, armou mesmo um escândalo, mas o Túlio interveio e tudo ficou em paz. Pois bem, dias depois deste acontecimento, correu rapidamente o boato de que o Giovanni matara o companheiro, seu protetor, seu Patrício, quase seu irmão. O tio Bernardo tinha o visto sair alta noite, manchado de sangue, cautelosamente cosendo-se com a parede, a olhar para trás, como se temesse ser seguido. E apesar do tio Bernardo ser um idiota, sem responsabilidade, vivendo por esmola no cortiço, toda a gente lhe prestava atenção, fazendo-o repetir em frente ao quarto fechado a mesma coisa de instante a instante. Uns pingos de sangue na soleira justificavam a história do desgraçado demente, negro, velho, hipotrópico, de quem eu sempre tive muita repugnância e muito dó. Eram 7 horas da manhã, chovia e a porta ainda estava fechada do número 10. Ia se juntando o povo.
Ouviam-se exclamações. Oh, parece incrível. Jesus! Aquele diabo como era sonso. Eu sempre lhe achei uma cara. Pobre Túlio. A paraguaia lá estava, fazendo coro com o filho mais novo ao colo e os dois gêmeos do penúltimo parto agarrado à sua saia de chita já rota, muito escorrida. E esticava o pescoço de cordoveiras salientes à espera da autoridade. Às 8 horas chegou a polícia e, afastando os curiosos, procedeu ao arrombamento da porta. Houve então um murmurinho de espanto e a massa de povo, já muito compacta, apertou-se ainda mais, avançando na sofreguidão de presenciar tão medonho espetáculo. Para ir para a escola, tive de passar pela casa do Túlio e instintivamente olhei para dentro. Ele estava deitado de costas, com o peitilho da camisa manchado de sangue, a boca e os olhos muito abertos. Sentia arrepios e talvez caísse se minha mãe não me amparasse, apressando o passo. Foram interrogados muitos moradores do cortiço e averiguaram ter sido a morte causada pelo ferimento de um compasso no coração. O miserável Giovanni esperara que o amigo dormisse e então, para mais livremente roubar-lhe seu pequeno pecúlio, junto à custa de trabalho e de sacrifícios, enterrou-lhe desapiedadamente o ferro pelo peito adentro. Depois fugiu, levando consigo a chave de casa. O caso é, infelizmente, vulgar, e se o narro é porque ele influiu no meu organismo de uma maneira incrível. Passava noites em claro vendo o pobre Túlio morto, assistindo-lhe ao passamento, seguindo na minha doente imaginação os passos do criminoso, chegando-me muito para minha mãe, pedindo-lhe que acendesse a vela, cobrindo-me de suores frios, horrorizada, trêmula, enlouquecida. Sempre que passava pelo quarto número 10, voltava o rosto para o outro lado e acelerava os passos. Mas as noites, sobretudo, é que me aterrorizavam. Desejava que os dias se prolongassem interminavelmente. Só a luz do sol conseguia acalmar o meu pobre espírito, tão super excitado. Fazia com que minha mãe acumulasse de encontro à porta, à mesa, à tábua de engomar, as cadeiras, a talha, toda a nossa mobília para que, se alguém tentasse entrar, o estrondo daquelas coisas atropeladas nos despertasse. Ela sorria, dizendo-me que a nossa pobreza era conhecida lá fora, e ninguém perderia tempo e trabalho indo alta à noite remexer meia dúzia de trapos sem valor. Mas eu instava, e ela fazia-me à vontade, com a sua condescendência angélica. Numa ocasião, uma saia pendurada na parede pareceu-me tomar formas estranhas e mover-se ao impulso de um corpo humano, vivo, palpável. Era mais de meia-noite, minha mãe extenuada de trabalho dormia. Eu encolhi-me toda e abalei-a de manso suavemente, com os olhos muito abertos, fixos naquele pavoroso vulto branco que parecia acenar-me de lá misteriosamente. "Quem é?" perguntou assustada a minha companheira. "Acenda a vela depressa", disse-lhe a meia voz muito trêmula. Ela levantou-se depois de ter ouvido o motivo do meu susto. Despendurou a saia, sacudiu-a para que eu me certificasse de que não estava ali ninguém. Deixou que eu espreitasse embaixo da mesa e da cama e aconselhou-me a dormir, que ela ficaria velando pelo meu sono. E não fechou os olhos enquanto não me viu adormecida e serena. Atravessei noites de grande calor no pino do verão, com a cabeça embaixo dos lençóis, fugindo de ver em cada parede desenhar a figura assustadora do assassino de Túlio, o Giovanni. Emagreci. Andava cismática, com medo da loucura, até que a pouco e pouco fui voltando ao meu estado natural. Então trabalhava com maior regularidade e atravessava a noite de um sono só. Estava, pois, num período saudável quando, uma tarde em que eu dava umas passagens em um casaco branco, reparei que minha mãe parara de engomar e ficara-se a olhar demoradamente para mim. "Muito te pareces com teu pai", exclamou por fim, num suspiro de indefinível tristeza. Minha mãe raras vezes falava do passado. Fugia de referir-se ao tempo de fugitiva alegria. Nunca atinei com a razão disso. Sentia-me curiosa, mas sem coragem de evocar lembranças que a pudessem magoar. Nessa tarde, porém, ela parecia ter necessidade de falar nos mortos, nos seus adorados amores. Interroguei-a docemente e ela, sem contrariedade, pousou o ferro no peitoril da janela, sobre um tijolo que servia de descanso, e veio sentar-se ao pé de mim, numa cadeira baixa que até hoje conservo como lembrança dessa época. Pela janela aberta entrava um ar frio e a fumacinha azulada do cano de ferro. A roupa já borrifada, feita em trouxas apertadas, esperava os cuidados da engomadeira,
que pela primeira vez na vida parecia fazer pouco caso dela. Lá fora gritavam as crianças numa algazarra atroz e passavam rindo os carroceiros dos açougues, manchados de sangue de volta do trabalho. Em que me pareço com meu pai? Perguntei desejosa de ouvi-la. Em tudo, mas principalmente nos olhos. Tens uma certa maneira de olhar como só nele conheci. Era também trigueiro como tu, mas menos pálido. A testa é que se não parecia tanto com a tua, mas os olhos... Têm os teus a mesma cor, castanho escuro, e as pestanas escuras como as dele. As de minha mãe ensombravam-lhe as faces. Não era bonito, diziam os outros, eu achava-o lindo. Onde o conheceu? Em casa de um amigo nosso, que deu um baile e instou para que eu fosse. Como já te contei, de 3 anos apenas fiquei órfã de mãe. Não tive irmãos, criaram-me sem alegrias. Teu avô condescendeu-me em levar-me, porque não quis desgostar o amigo a quem era obrigado. Lá jogou toda a noite, deixando-me envergonhada na sala e dando-me a explicação do seu comportamento. Ele nunca entrava em casa antes de 1 hora, e mais da madrugada. Teu pai dançou muito e eu gostava de vê-lo. Foi tirar-me para uma valsa. Respondi-lhe ingenuamente que não sabia dançar. Ele sentou-se a conversar comigo, e foi assim que principiamos a gostar um do outro. Eu em casa entretinha-me com serviços grosseiros, não tinha convivência, não tinha animação. Aprender a ler e a escrever, mas isso mesmo mal. Fui pedida, teu avô opôs-se ao casamento, não me podia dar dote e teu pai era pobre. Casei-me depois de muita luta e fui morar com a minha sogra, mas a boa velhinha morreu antes de 1 ano e teu avô embrenhou-se por tal forma no vício que ficou pobríssimo e desconsiderado. Chamamo-lo para o pé de nós. Ele continuou a jogar, sempre cego a todas as súplicas. Endividou-se. Meu marido arranjou-lhe com sacrifício o suficiente para saldar a sua dívida e lavar-lhe a honra, mas foi tudo em vão. O vício é como a água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede faz. O infeliz velho chorava como uma criança abraçado a mim, jurando não pegar mais em cartas, e dali ia para a mesa do jogo. Aquela banca era um abismo onde se sumiam todas as nossas economias. Foi em uma casa de jogo que morreu de um ataque, num triste dia chuvoso. Saímos de Minas, onde já não tínhamos ninguém, e viemos para aqui. Teu pai arranjou várias escriturações comerciais. Vivíamos com relativo conforto, num chalé ajardinado. Compramos uma mobília modesta, mas asseada. Tínhamos visitas, éramos considerados, recebíamos convites para festas em casas particulares e tudo ia bem. Tu nasceste e ele, projetando arranjar-te um dote, fez-se caixeiro viajante. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. 1000 contos de réis. Foi a nossa desgraça. Ninguém acreditou na sinceridade e, para não ser preso, ele fez a loucura de matar-se. Toda a minha alma se afundava numa dor imensa. Chorei pela primeira vez a morte de meu pai, maldizendo-me silenciosamente. Não fora eu o motivo de tudo? Por causa do meu dote, a sua desonra. Pedi então a minha mãe que me explicasse. Qual era a firma da casa de que ele era empregado? Braga e Torres. Como receberam a notícia de sua morte? Com a confirmação da culpa, respondeu-me ela num suspiro. Que morte escolheu? O veneno. Tremi. Sobre o pano que eu cosia, cabiam-me as lágrimas. Minha mãe não chorava, tinha os seus grandes olhos negros fitos no vácuo, onde se erguia talvez como um espectro saudoso todo o seu passado. O ferro arrefeceu no descanso. As crianças calaram-se lá fora. Só se ouviam os passos pesados dos carroceiros de volta da taberna, o assobio ondulado e sereno de algum rapaz vadio, e com a bulha da onda a rolar na praia, o rumor surdo dos carros passando além na rua. Compreendi assim a razão daquele relaxamento em que caíramos. A viúva de um ladrão não podia continuar na mesma classe de que a memória do marido a arrancara. Não era só uma mulher pobre, era uma mulher vilipendiada. Estávamos bem no cortiço, só aquele lugar é que nos competia. Braga e Torres. Ah, se eu pudesse alcançar milhões, ser rica, lançar a cara daqueles homens, soma igual à roubada a meu pai. Pagar. Eu já não pensava noutra coisa. 5. Os meses foram correndo. Eu estudava muito, mas, ou pelo esforço intelectual ou por fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. A minha preocupação constante era ser vítima de um desastre imprevisto.
Nunca cheguei a casa que não esperasse encontrar minha mãe morta. Nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por um carro. Nunca desejei uma viagem que não temesse um naufrágio. Escondi essas coisas com recato, mas não podia fugir delas, numa obsessão imperiosíssima. Minha mãe não compreendia bem o meu mal, então procurava distrair-me. Eu ia agora raramente à casa da Ilhoa. O maneco perturbava-me, sempre a tremer, muito desmaiado, com as orelhas descaídas para a frente, a cabeça raspada à escovinha, cheia de falhas de cabelo, das cicatrizes, dos seus trambolhões. Tinha o olhar parado, muito aberto, os olhos pareciam, furavam-lhe a pele, franzida e mole, de um branco opilado. Doía-me ver aquela pobre criança cerrando os dentes aos alimentos, sumida dentro de sua velha roupinha, que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que ele lhe imprimia. Uma tarde tínhamos saído e voltamos depois das 10 horas. Vimos luz no quarto da Ilhoa, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, como fosse domingo, não saí. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o almoço. Vi então passar um caixão de defunto para a casa da Ilhoa. Estremeci. O caixão pareceu-me de gente grande. E o maneco, havia muito tempo condenado, era tão miúdo. Fui ver. O quarto da cozinha continuava limpo. Somente as gravuras das paredes careciam de reforma. Ao fundo, perto do caixote da louça, o dono da casa olhava fixamente para o chão, com as mãos pousadas nos joelhos afastados. A Rita encolhia-se a um canto, com os seus formosos olhos muito abertos, e a Carolina movia o formidável trambolho de suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de um baú, enchendo a bacia d'água, incensando a casa. A porta do tabique estava aberta, e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilhoa sentou-se ao pé da cama, contemplando o cadáver. Quando morreu? Perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. Hoje de madrugada. Já há muitos dias que ele não conhecia ninguém. Tremia, parecia que estava com um frio. Quando nasceu era tão gordo, suspirou a mãe. Todas as vizinhas o invejavam, o meu rapaz. Entretanto, a Carolina lavava o irmão com um pano molhado e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou enfim a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou na boca, inundando de lágrimas. O pai abençoou, muito comovido. A mãe então suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma magreza transparente e conchegou-o ao peito, como se o quisesse guardar. Depois beijou longamente, longamente, e foi depô-lo no caixão sem flores, sem um crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho. Tive vontade de chorar e saí. No dia seguinte entrei pálida na aula. A mestra, notando meu abatimento, disse-me que eu fora nomeada e que principiava a vencer ordenado. Fiquei logo contente, tão perturbada que pouco entendi as lições, e fui de uma benevolência excessivamente agradável para as minhas discípulas. Olhava impaciente para o relógio, como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado ponto. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu ia e vinha da escola com duas meninas de minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às 3 horas, mas logo nesse dia o rapazito tardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio, deixava minha mãe o ferro e ia levar-me e buscar-me. Não queria que eu andasse só. Depois travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um bom homem honesto e franco, que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. A pouco e pouco, esvaziou-se a sala, e o filho do carpinteiro, sem se lembrar das irmãs. Fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida. Saíram as últimas pessoas, ficamos só as 3. Na sala, ainda pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac do grande relógio de parede, colocado sobre o crucifixo de marfim, em frente ao retrato litografado do imperador. As duas filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envernizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas. Assim estivemos até às 4 horas. Elas com fome, eu desesperada de impaciência reprimida. Logo que o pequeno chegou, saí quase a correr, arrastando comigo as minhas companheiras. Ao ver minha mãe, lancei-me nos seus braços,
participando de tudo. Que jubiloso instante, esse em que eu pude, trêmula de comoção, dizer poder contribuir para a nossa subsistência. Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas vezes nas faces, na boca, nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes, mais calma, chamada a reflexão pela sua placidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança do colégio uma casa pequena, independente e clara. Acabava-se a humilhação do cortiço. Em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Para esse fim, saímos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao colégio. Convinha-nos. Dirigimo-nos ao senhorio. O aluguel absorvia-me o ordenado inteiro. Saímos, desconsoladas e pensativas. Calculávamos em silêncio as probabilidades de realizarmos a mudança. Tornamos a passar pelo chalé e paramos a vê-lo. Era elegante, cor de pérola, com uma veneziana de cada lado da porta e em cima os lambrequins de madeira, aos bicos, guarnecendo o beiral do telhado. Continuamos a andar sem dizer palavra. Realmente precisávamos tomar uma resolução. Mas como o chalé não estava ainda concluído, decidimos esperar, sempre dizendo que não nos convinha, mas com sentido nele. Assim estivemos muitos dias, até que uma circunstância inesperada obrigou-me ao arrojo de o alugar. Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal e tomava notas da explicação de física, quando, levantando a cabeça, vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido, alto, elegante, com os grandes olhos muito brilhantes. Baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos contra a vontade, porém. Erguia-os de vez em quando e fixava-os rapidamente no ponto da sala, de onde me vinha o doce brilho daquele par de estrelas luminosas. Deliciosa e atormentadora hora! Uma colega a meu lado compreendeu a minha perturbação e ria-se baixinho. Ao sairmos, disse-me ela maliciosamente: "Bravo! Ele é muito chique. Empregou muito bem o seu amor, minha senhora." E fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçada. O amor, imprudente rapariga, que me foi ela dizer, que misteriosa porta abriu diante de mim. Quem seria aquele rapaz? Que fazia ali? Não soube-o nunca. O que é certo é que os seus olhos não se desfitavam de mim, e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão e de enleio. De repente, vi-me rodeada por todas as alunas da classe. Elas davam-me os parabéns, sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido. Pediam-me que lhes mostrassem as cartas recebidas, beliscavam-me, chamando-me sonsinha. Eu não sabia defender-me, estava assustada e curiosa, como se tivesse de ouvir uma verdade. Por fim, a minha mestra apareceu à porta, mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros, e chamou-me. Obedeci e passei perto dele de cabeça baixa, como se estivesse praticando um crime. Não sentia o chão sob os pés. Ia aérea, ia nervosa, ia doente, ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite. Uma noite muito estrelada, com verdadeira alegria. Tomamos o bonde, olhei para trás, e ele entrara também. Apeamo-nos na esquina. Ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpor à sua vista o negro, o medonho portão do cortiço, aberto como uma goela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Diminuí a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha. Pretextei uma enxaqueca e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nós fomos, a pouco e pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço. Paramos ambas. Ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado, que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações. E seguiu apressada, com um ar diferente do costumado. Eu entrei sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz dos olhos brilhantes passou, ouvi os passos e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola, nem em parte alguma. Mas foi ele quem me decidiu a aluna definitivamente o pequeno chalé cor de pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira, a guarnecer o beiral do telhado. Entretanto, só agora, através de tantos dias de amarga experiência, me nasce no espírito esta dúvida, que não me alvoroça e me faz ter piedade de mim mesma. Seria a mim ou a dona Ninha que aquele rapaz dos olhos negros seguia?
e tudo me faz crer que era a ela. 6. Fizemos a mudança. Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre, com um belo cheiro a nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco. Mas ora, isso, a pouco e pouco, se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre. Assim era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. Que desejava eu até ali? Um cantinho independente e asseado. Tinha-o que ambicionaria mais? Aventura, que ainda sempre arredia dos que nascem sob uma estrela, como a que me iluminou desde os primeiros passos. Há sempre uma aspiração no fundo da nossa alma. Eu sentia, ao princípio indeterminada, vaga, doce, como a dúbia claridade violácea do amanhecer. Mas o colorido suave cresceu gradualmente até ao afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente consumidor. Eu amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel. Passaram dias e meses e nunca mais o encontrei. Foi porque me viu entrar para o cortiço, explicava-me eu. Esse amor parecerá absurdo a quem não tiver, como eu tive sempre, a preocupação da frialdade. A quem não se sentir isolada na vida, longe de todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vestido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos, de um verde sujo. A cor trigueira das minhas faces, de maçãs salientes. A longura dos meus braços finos e o modo desengraçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir. Asseguravam-me que ninguém pousaria em mim à vista com prazer, que eu cortaria a vida de ponta a ponta sem deter os passos de quem quer que fosse no movimento espontâneo de simpatia. Convençam-me de que, naquele rapaz, eu não amei o homem, amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor e vivi embalada nesse idílio, sem que os meus atos regulares e serenos traíssem as minhas comoções. Continuei sempre na mesma escola. Era a primeira a entrar e a última a sair. Trabalhava com ânimo, com afinco, estudava muito porque a minha inteligência não me permitia o mais pequeno descuido. Compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito. E lembrava-me atônita do que eu mesma dissera à minha mãe quando fiz o meu primeiro exame. Tem muito talento. Engano, o que eu sempre tive, isso sim, foi muita boa vontade. Insinuei-me, a mestra apontava-me como exemplo as alunas e as adjuntas. Aquilo incomodava-me. Suscitei invejasitas e desejaram-me maliciosamente a alcunha de a Santinha. Fingi ignorar tudo isso e prossegui na mesma placidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura, ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas nem amores, não dançava nunca, não lia novelas, só no fundo da minha alma se espelhava, como a luz crepuscular num lago, o luar saudoso e brando que ia, a pouco e pouco esmorecendo, vestígio deixado pela claridade intensa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória. A minha mãe inquietava-se com o meu estado e compreendia-o. Por isso, pediu à mestra que instasse comigo para jantar, uma ou outra vez com ela, e que nas noites de reunião tivesse a bondade de se lembrar de mim. A mestra prometeu satisfazê-la e cumpriu a promessa, deixando-me ambas ignorante dessa combinação. Dias depois, disse-me a diretora: venha hoje passar a noite conosco, Marta. Reúno alguns amigos e não quero que falte. Aceitei embaraçado o convite. Não transpusera nunca os umbrais das portas interiores. De toda a casa conhecia o que as alunas conheciam. A mestra era bondosa, mas impunha-se ao respeito e evitava intimidades, e não perdoava quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o ABC e tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira, falara aos examinadores a meu respeito, protegia-me, levando-me à tarde à escola, como se acompanhasse uma filha, com a melhor vontade, e apesar de tudo, não me convidara nunca para ficar a seu lado, contendo-me uma certa reserva à distância.
Aquele convite espantou-me, mas prometi ir, como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite vesti o meu melhor vestido, um de linho azul, comprado com o produto do crochê, feito no recreio das meninas. Pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e fresca, e dirigi-me, acompanhada, até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar a buscar-me às 11 horas da noite, dizendo que me esperaria embaixo, na sala da entrada, onde a não vissem senão os criados. Assim, entristeceu-me. Mas como não ser assim, se a coitada não tinha um vestido apresentável? Subi sozinha a grande escada da casa da professora, e envergonhada e trêmula, sem saber porquê, no meio da escada, tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões é sempre o momento da entrada o mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes como eu. Depois, lá dentro, confunde-se a gente com a multidão, e sente prazer nisso. Cheguei acima a uma saleta de espera, iluminada por um lampião pendente de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jardim, conversavam alto, rindo, alguns rapazes. Para a interdita. Para que lado deveria seguir? Da esquerda e da direita vinham rumores de vozes de passos. Um dos rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me pelo corredor até o toilette. Entrei, procurei a minha mestra. Não estava ali. Sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, novas quase todas, vestidas de claro, com braços nus, mangas de renda, grandes buquês de flores na cinta ou no peito. Uma em frente ao espelho arrepiava o cabelo, fazendo-o mais crespo. Outra passava o pompom de pó de arroz nas faces e no colo. Outra pregava alfinetes num buquê de cravos amarelos, posto artisticamente no canto do carré do corpinho. Outras conversavam alto, abrindo e fechando os leques, como grandes borboletas de asas irrequietas, todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendo-as, dizia eu comigo, a mocidade é isto. É a alegria, o gozo, a beleza, o conjunto de todas as primícias, ideias que pode ter a vida. Juventude, não sou digna de ti. As minhas reflexões respondeu lá fora a música. O quarto de toilette ficou depressa vazio, foram todas dançar. Fiquei eu sentada no mesmo canto, encolhidamente. Observei o que me rodeava, as paredes forradas de papel cor-de-rosa acetinado, com filetes dourados, a mobília austríaca coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula. O tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também e que ali estava perto do sofá. O grande tocador cheio de objetos de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras todas! Subitamente lembrei-me de Lucinda e voltei depressa as costas para o cristal puro em que se refletia a minha pobre imagem. Como há 12 anos via-me humilhada, feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca a Santa Catarina. O vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso, sem aquela cor suave. Aquele aveludado doce do pó de arroz. Tornei silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois, correram o reposteiro. Ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei-me respeitosamente, beijou-me e, passando meu braço pela cintura, levou-me para a sala. Quis resistir, balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu e achei-me no salão. A mestra ria-se, parecia outra, mostrava-se jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão, repousando-a sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de uma maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, o senhor Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto em bronze do pai, um velho de fronte serena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro e era o que se pode chamar um homem belíssimo. Coitado, foi infeliz. Morreu na guerra deixando viúva e 12 filhos pobres. Os 2 mais velhos tinham ido com ele, que já era então coronel. Quando minha sogra os viu voltar sem o pai, ficou como uma doida. Coitadinha. Olhe, ela lá está. É aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silvio Souza, que foi quem fez a entrega do busto. Tenho realmente pena que você não tivesse vindo mais cedo, assim teria presenciado essa cena, na verdade comovedora. O Silva é aquele rapaz de barba preta francesa que está conversando com a senhora ao lado, a de cor de violeta. É minha cunhada, mulher de um advogado, o Dr. Torres. Vê aquelas 3 meninas? São de um outro cunhado meu, médico. Tem 4 filhas, cada qual mais bonita.
Vê aquela de cor-de-rosa perto da janela? Sim, aqui está com uma ventarola de penas. Exatamente, é minha filhada, Clotilde. Tem uma esmeradíssima educação e é muito boa, um anjo. Apresentou-me depois a outra sobrinha, a Leonor. Cedeu-lhe o lugar e afastou-se para diferente grupo. A minha nova companheira era deliciosamente delicada, muito alva, muito loira, de olhos rasgados, úmidos, de um azul escuro abismal, cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco como uma noiva e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa uma haste flexível de jasmins alvíssimos. Conversou amavelmente comigo até que a vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes a meu lado, uma formosa menina morena que os rapazes rodeavam conversando lisonjeiramente. Organizaram uns lanceiros e faltava numa roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia, que não podia, que me achava doente. Não faz mal, estamos em família. O conselheiro terá a bondade de guiá-la. Mas, não temos mas, vá lá. É preciso que dance. Uma vez é a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto. Resolvera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música, fui, como para um sacrifício, para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível. Percorria-me a espinha uns arrepios de frio, pronunciadores de febre. Os vis-à-vis sorriam-se com discrição. Eu empalidecia e corava simultaneamente. O conselheiro dançava, evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se e cada vez a mais, à proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita. Voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos, da minha desastrada gaucherie. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu e sumiu-se no longo corredor, em direção à saleta do jogo. Serviram o chá. Tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei-as na algibeira, para levá-las à minha mãe. Quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos, compreendendo que praticara uma grande asneira, já então irremediável. Nisso, ouvi uma senhora idosa perguntar distraidamente ao marido: "Que horas são?" "2", respondeu ele com todo descanso e serenidade. Estremeci. 2 horas, e minha mãe esperava-me às 11. Levantei-me, procurei em vão a dona da casa, atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre, os risos, as flores, as luzes, tudo o que por efêmero encanta a mocidade. Sentada em um banco do vestíbulo, envolta em um chale preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no ombro, beijei-a na face, pedindo-lhe perdão da demora. "Não faz mal", respondeu-me, "contanto que te divertisses." Em casa contei-lhe tudo. Ela ouviu-me, ajudando-me a despir-me, e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia, era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe, envergonhada, a desculpa de ter saído na véspera da sua festa sem me despedir, e contei-lhe tudo. Ela sorriu, perguntou se eu tinha me divertido, mostrando não ter notado a minha falta, nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo desapontou-me. Voltei para o meu trabalho, dizendo de mim para mim: decididamente, foi só para isto que eu nasci. 7. Decorreram muitos meses sem a mais leve mudança. Aquela soirée foi um acontecimento extraordinário na minha vida e não me deixara, contudo, uma impressão grata. Deslumbrara-me ao princípio, mortificara-me depois. Eu, apesar da idade, do raciocínio e das grandes provações, tinha no fundo da alma sepultado um resto de vaidade, que só no meio obscuro em que vivia ordinariamente dormia o sono profundo dos sentimentos sopitados. Chegaram por fim as férias, e foi exatamente então que se apoderou de mim uma tosse cruel e uma febrinha impertinente que me pintou nas faces 2 rosetas de um vermelho violáceo. Ao mesmo tempo, vieram-me vertigens e horas de humor execrável, em que eu me fechava em um silêncio agressivo e doentio. O médico aconselhou que eu me casasse. Aquilo era histerismo. Tais palavras foram como que chicotadas que me batessem nas faces. Minha mãe ficou-se a olhar para ele, com os seus olhos tristes. O médico sorriu e remediou. Ou então uma viagenzinha, distrações, ar puro. Desenhei-lhe o conselho por achá-lo irrealizável. Minha mãe, porém, não descansou e foi ter com a mestra.
a quem disse tudo entre lágrimas. A ocasião era boa. Ela fazia as malas para ir passar um mês no campo, em Palmeiras, onde alugara a casa. Combinou-se tudo. Minha mãe pediu dinheiro adiantado a um freguês antigo, o Miranda, homem generoso e bom. Comprou-me sapatos, alguma roupa branca que perfumou com pétalas de rosa e folhas de malva maçã. Consertou-me um vestido a mais. Passando para isto, a noite em claro, comprou-me a passagem e entregou-me com um riso animador e confiante à mestra, pedindo-me que lhe escrevesse sempre e sempre. Ao despedir-me dela, desatei a chorar convulsivamente e arrancaram-a a custo de meus braços. A viagem correu bem. A estrada era lindíssima. Eu colava o rosto à janela, olhando para a mata esmaltada de flores esquisitas, iluminada pela brilhante luz do dia. Quando chegamos a Palmeira, descaía a tarde. O sol, muito vermelho, descia lentamente para as esparsas e inúmeras montanhas. Na gare cimentada, pouca gente. O chefe da estação, 2 rapazes magros e pálidos, convalescentes a ares, umas inglesas faladoras mostrando seus grandes dentes muito brancos nos sorrisos abertos, e um velho escocês esguio alto, muito simpático, o Dr. Gunning, a quem o marido da mestra nos apresentou como nosso senhorio. Continua.